Tecnologia da informação, inovação, tendências e temas atuais. O lugar perfeito para profissionais e amantes de tecnologia. Está no ar mais um episódio de CIO Cast, uma dose de tecnologia da informação e inovação. Esse podcast tem um oferecimento de Wiser Tecnologia, um parceiro completo. CIO Cast. Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu sou o Sanzio Almeida e esse é o 9º episódio do podcast CIO Cast. Nesta edição, vamos falar sobre o tema como gerenciar riscos cibernéticos. Conosco temos neste episódio Vinícius Urbano. Vinícius é CEO da EcoIT, empresa fabricante do EcoTrust. A EcoTrust é uma plataforma SaaS de cybersecurity para inteligência em riscos cibernéticos. Vinícius Urbano trabalha há mais de 20 anos na área de tecnologia, com experiência em governança, segurança e privacidade de dados. Muito obrigado pela sua participação e ter aceito o nosso convite, Vinícius. Opa, Sanzio, obrigado a você pelo convite, um prazer estar aqui no CIO Cast e estar junto com a Wiser aí, que é uma parceira de longa data. Então, vamos lá conversar sobre esse assunto tão relevante. Legal, Vinícius, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aí. Eu tenho certeza aí que muita gente vai ouvir esse episódio, porque eu tenho certeza que a gente vai compartilhar muito conteúdo, vai compartilhar aqui muito conhecimento. Vinícius, aproveitando aí que esse tema de segurança virou assunto de gente grande, né? Antigamente ninguém ligava, hoje em dia todo mundo começou a ligar aí para segurança. Hoje você é uma forte autoridade nessa área, né? Nessa área de segurança, de cibersegurança. Conta um pouco aqui para o nosso público, para o nosso ouvinte, e para mim também, estou curioso aí para saber aí sobre toda a sua experiência, todo o seu conhecimento que foi adquirido ao longo aí da sua jornada profissional. Legal, Sanzio. Bom, a minha história ela começa há 20 anos na área, né, e como técnico de informática. Então, no TI é um nome mais moderno para Departamento de Informática, ou DP, né? Chamavam de CPD, né? CPD, é verdade. Então, eu trabalhei em empresas aí de vários segmentos, tanto indústria quanto laboratórios da área farmacêutica, como colaborador, né? Eu trabalhei por alguns anos aí ainda como colaborador e iniciei minha jornada, né, com processos, né, tirei certificação ITIL, lá V1 na época, implementei algumas operações de suporte e serviços, e entrei nesse momento ainda na área de administração de rede. Foi quando eu comecei a olhar segurança e governança. Me formei em redes de computadores, depois comecei um MBA de governança de TI, que foi quando deu ali o insight de fundar a EcoIT, né? Então, eu fundei a EcoIT lá em 2008, quando ainda estava começando um movimento de computação em nuvem no mundo e no Brasil, e aí eu vi uma oportunidade de levar uma missão que eu sempre acreditei muito na minha carreira, que era simplificar as coisas em tecnologia, né? Na minha época, até hoje, a gente tinha uma complexidade proposital que profissionais de tecnologia traziam para o tema, né? Já era mais complexo, mas tinha também uma dificuldade colocada, então eu sempre via como uma necessidade muito importante simplificar as coisas. Quando eu comecei lá minha carreira, em 2008, foi quando eu vi esse movimento de computação em nuvem acontecendo. Ainda tinha poucas empresas falando disso, existia a Salesforce, né, e o Google começou a falar desse assunto, e eu vi uma oportunidade de simplificar algumas entregas de tecnologia, né? Então, o Google vinha com o Gmail para empresas, ainda numa versão beta, e naquela época eu era administrador da rede de uma empresa multinacional americana, de mídia exterior, e eu via quanto era complexo entregar serviço de e-mail seguro para os usuários espalhados no Brasil todo, né? Tinha o Exchange lá na versão antiga, então você tinha toda uma parte de infraestrutura ferrada local, né? A parte de anti-spam, era um desafio gigante ainda na época. E aí o Google, quando veio... É verdade, era complicado.
Né? Você lembra, né? E até hoje tem empresa que tem essa estrutura dentro de casa, né? Até porque é complexo mudar algumas estruturas aí. Mas eu vi um potencial lá, né, cara, de entrar, assim, de simplificar. Foi quando surgiu a Eco. Então, a Eco surgiu nesse movimento aí de computação em nuvem e sempre teve segurança como base ali, né? E aí, a partir desse momento, a primeira versão da Eco, né, a Eco divide em 3 fases. A Eco como uma empresa que ajudava empresas a migrarem para a nuvem, e aí ajudava a migrar porque nesse momento, lá em 2010, a gente virou um dos primeiros parceiros do Google no Brasil, né, o Google tinha por volta de 10 parceiros no Brasil, e a gente era um deles, e a gente ajudava as empresas a migrar para o Gmail for Business, né? Depois virou o Google Apps, depois surgiu o Google Drive, e aí depois começou esse movimento de SaaS mais parrudo para corporativo. Então, essa época era uma época de muito mais evangelização sobre nuvem do que efetivamente venda, né? A gente fez muito mais aula do que venda em si. Depois a gente acabou tendo mais de 100 clientes aí, e a gente viu que um dos grandes desafios de migrar para a nuvem era a segurança. Foi aí que a gente começou a criar uma equipe de segurança especializada em gestão de mudança aí para a nuvem, e que depois acabou virando uma empresa de serviços de segurança, e aí a história se desenrolou. Então começou nesse movimento aí, eu vou falar um pouquinho mais do resto aí, mas foi mais ou menos assim que começou a história, cara. Vinícius, muito legal aí o teu depoimento aí, obrigado por compartilhar. Dentro do que você falou, me deu uma nostalgia aqui. Instalei muito o Windows NT, o Windows 95 aí na vida, viu, Vinícius? E eu lembro do ISA Server. Você lembra do ISA Server da Microsoft? Lembro, era era um firewall, né? Era um puta de uma infra, cara. Era um puta de uma infra, era um saco, meu. Com todo o respeito aqui aos profissionais, mas ainda bem que mudaram aquilo ali, bem antigo lá. E, enfim, mas na época eu lembro que foi uma revolução nessa parte firewall aí, né? Nessa época aí, na época acadêmica aí, eu confesso que eu era bem vibrante com questão de Linux, questão de software livre. Então, o que tinha de ISA Server, eu ia lá e ia querer botar um squid com IPTables para rodar lá de todo jeito. Mas bem interessante aí lembrar aí do passado, que logicamente fez a base para o futuro. Um exemplo que você deu aí foi o Gmail, né? O Gmail, por exemplo, evoluiu muito aí, falando de soluções corporativas, né? E, Vinícius, dentro disso que a gente conversou aqui, até como eu havia falado no começo, o assunto de segurança, de fato, virou assunto de gente grande, né? E nós sabemos que, na minha visão, isso é decorrente aí do crescimento de incidentes de segurança, né? Vazamento de dados, mas também tem muita coisa aí voltada à legislação, né? GPDR na Europa, LGPD aqui no Brasil. Você concorda com isso? O que você acha? Com certeza, cara. A partir do momento que surgiu essa transformação, porque até é legal que o fato da cibersegurança ter virado coisa de gente grande, eu vejo como um dos as principais causas é que rolou a transformação digital numa velocidade absurda. Então, a computação em nuvem, ela foi um marco para a transformação digital, né? Ou seja, você viabilizar tecnologias, digitalização de empresas num preço acessível, né? Então, imagina você usar um servidor do Google para ter seu e-mail por apenas X reais ou dólares por mês. Então, aí foi um movimento que iniciou a necessidade de segurança cibernética, né? E aí aumentou a complexidade desse cenário, virando aí, vindo a transformação, ela acaba gerando mais vetores de risco. E o vetor de risco e a exposição desses riscos, né, estar na internet, estar ali online, faz com que a segurança ela seja obrigatória. E aí, por essa transformação ter sido acelerada tão fortemente, por consequência, começaram a surgir problemas de segurança e privacidade, o que gerou a necessidade de ter uma lei. Então, a lei ela veio por consequência de uma necessidade latente de problemas bem óbvios, né? A lei ela costuma ser a última instância de uma situação da sociedade, né? E aí, com certeza, a LGPD, a GDPR, né, e antes da GDPR, aqueles casos lá dos Estados Unidos, da agência lá, da campanha do Trump, várias situações
geraram um nível caótico e uma necessidade de aumentar o nível de maturidade global, mas segurança já é um tema muito antigo, né? A gente pega 20, 30 anos atrás aí, a gente já tinha práticas, frameworks de segurança da informação, segurança cibernética, e que continua sendo a base, né? Então, sem dúvida, esse assunto está cada vez mais latente, até o Fórum Econômico Mundial aí traz todos os anos, né, os riscos de cybersecurity, ou as falhas de cybersecurity como entre os principais 10 riscos de um negócio atualmente, e aí, por consequência, a gente que trabalha na área há bastante tempo e entende ali por dentro desse negócio, acaba sendo relevante em vários níveis diferentes, né? Então, acho que é uma questão social nossa hoje, conseguir fazer com que as empresas sejam mais protegidas aí, né? E eu, até concluindo ali o lance de onde eu vim, né? Depois que a gente entrou no mercado de nuvem e começou a criar um portfólio de segurança, teve uma situação que foi um marco, que foi um ataque cibernético em um cliente nosso. Em 2015, a gente tinha lá alguns contratos de disaster recovery, e aí um cliente nosso foi atacado, apareceu uma tela lá na computador de todos os usuários dele, com uma palavra Bitcoin. Naquele momento, ninguém sabia o que era isso, nem a gente, né? Fomos pesquisar, Bitcoin Primeiro era ataque ninguém esquece, né? Primeiro ataque é pesado. E aí, que momento que vocês começaram a receber ataque aí em cliente, cara? Você lembra? Acho que já está aí a Wise é uma empresa relativamente nova, né? Então a gente começou a atuar aí no finalzinho de 2018, né? Não sei nunca nem se eu contei essa história aqui no podcast aqui, 4 malucos que eram executivos aí de TI, de segurança, da área de dados também, chutaram o balde e jogaram tudo para cima e foram atrás de empreender, né? 4 malucos, porque é maluquice mesmo, não faça isso em casa, viu? É bem complicado. E então, assim, hoje a gente suporta os clientes, né? Mas até 2018 nós éramos usuários, nós éramos executivos. E eu lembro de ter presenciado um ataque aí, acho que por meados de 2015, 2016, até antes de ransomware, né, com worms, né, com programas de código malicioso. Eu lembro que eu presenciei daquele malware que era o DownAD, você lembra dele? Que ele parava o serviço de logon do Active Directory, a rede caía, ninguém conseguia logar, era um inferno aí. Se alguém estiver ouvindo aí, enfrentou o DownAD, está sabendo do que eu estou falando. E não presenciei, não passei por isso, mas vi muitos amigos de profissão passando, e, logicamente, fiquei bem apreensivo com o marco zero dos ransomwares, que é o WannaCry, né? O marco zero que foi quando mudou o mundo, né? O WannaCry, de fato, mudou o mundo. Eu lembro que tinha profissional de TI que foi atacado. Eu lembro de ter ligado para um amigo meu, lógico que eu não vou falar o nome dele aqui, que com certeza ele está escutando o podcast, não vou expor ele, mas eu lembro de ter ligado para ele, ele me disse, cara, já estão falando aqui de fechar a empresa, você não tem noção. A única coisa que sobrou aqui foi colocar a cabeça no meio do joelho e chorar, não tem outra opção, né? E quem não foi atacado naquela época estava bastante apreensivo, muito apreensivo, eu estava muito apreensivo. Quando eu vi o tamanho do negócio, a primeira coisa que eu falei, fecha tudo que é VPN, fecha tudo que é acesso externo, e vamos deixar o negócio rolar para ver o que está acontecendo, né? E para você explicar isso para conselho, para a presidência da empresa, não é uma tarefa fácil, não, porque o cara não tem noção do que está acontecendo, né? E a sorte é que algumas horas depois, um cliente nosso, de grande expressão, ligou para a gente na época e ele mesmo pediu, cara, fecha a VPN, porque a gente foi atacado. E aí foi que começaram a tomar a noção do tamanho, né, do que a gente estava falando. Né? E o gancho que eu vou pegar seu aí, quando você estava falando aí de lei, legislação, LGPD, eu acho que também, ô Vinícius, isso aí vem muito, cara, assim, para parar um pouco da bagunça, né, cara? Vamos falar um português bem claro aqui, o negócio tava uma bagunça, né, meu? É gente vendendo dado para um lado para o outro, é gente tomando aí dados sem autorização nenhuma. Cara, eu passei alguns casos aqui pessoais que são absurdos. A minha mãe, ela recebeu
uma proposta de empréstimo consignado 7 dias antes de se aposentar. Ela estava no processo de se aposentar. Ela soube que a aposentadoria dela, entre aspas, deu certo por um correspondente bancário. Isso é um absurdo imenso, né? Eu lembro que uma vez eu me mudei de residência e uma pessoa de uma operadora, não vou falar o nome aqui, mas uma pessoa de operadora me ligou oferecendo um serviço de banda larga e eu, como já era da área de governança, né, minha base ela foi governança, como eu era da área de governança, como eu era da área de segurança, eu percebi naquele momento o que tinha acontecido, que foi alguém da imobiliária, ou foi o corretor de imóvel, alguém passou meu telefone. E isso é um absurdo tremendo, né? E a minha privacidade ela foi exposta sem a minha autorização, né? Então, eu acho que vem um pouco para acabar a bagunça. Estava bem bagunçado isso aí, né, Vinícius? Sem dúvida. Os dados, o novo petróleo, né? Como dizem há anos aí, acabou virando realmente terra de ninguém, né? Todo mundo, parece que o dado não é da própria pessoa, até a própria lei, ela retoma isso, né? O dado é da pessoa, do titular, o nome até da lei, né? É do titular, e quem manda nesse dado é o próprio titular, é a própria pessoa, né? E é cultural, porque você, né, você que já trabalhou em empresas aí, e normalmente, né, a empresa ela acha que o dado que tem lá no servidor dela é dela, no HD do servidor dela, né? Desde que não seja de alguma pessoa, né? Ou seja, é uma quebra de paradigma, né? Se a gente for falar de vamos falar só de quem trata os dados de forma respeitosa. Ainda assim, é uma quebra de paradigma, porque de repente, não, o dado não é meu, eu tô de posse desse dado, e eu preciso tratar de uma forma adequada, né? E aí, lógico, o crime tá solto aí, né? Então, as fraudes bancárias, por exemplo, já é um desafio gigante há muitos anos, né? Então, existem aí no mercado financeiro, a gente tem bastante cliente no mercado financeiro, assim, já é uma área consolidada, até mais do que riscos cibernéticos, né? Então, e isso, toda essa parte de fraude é baseada em dados vazados, dados. Então, realmente, a bagunça, como você falou, né, Sanzio, ela estava generalizada, ainda está, mas agora se colocou uma régua, né? Então, essa régua aí começa a dar direção para que as empresas sérias comecem a tratar de forma adequada, e ainda eu vejo um processo de maturidade importante aí nos próximos anos, passo a passo, né? Não vai mudar a vida da noite para o dia, mas na medida que vai se tendo essa conscientização, acaba melhorando a vida de todo mundo. E tem muito a ver com o tema tão latente hoje, né? Que é o ESG. Então, a parte social, não só a parte de governança, que é óbvio ali que segurança está ali dentro, e privacidade, mas a parte social tem muito a ver, né? Com essa questão da privacidade, porque a grande proteção da Lei Geral de Proteção de Dados, da LGPD e da GDPR também, é do indivíduo, daquilo que é pessoal dele, que ele não necessariamente quer falar, da orientação sexual, qual a religião dele, né, o que ele fez, deixou de fazer, onde ele está. Então, tudo que possa gerar um risco à vida ou um desconforto, né, tá dentro da lei. Então, putz, é amplo pra caramba. E aí que vem segurança, né, porque não existe privacidade, pode existir segurança sem privacidade, como já existiu há muitos anos, já existe há muitos anos, mas privacidade sem segurança não tem como. Daí a importância de colocar esse gerenciamento de risco aí na pauta, né? Excelente, Vinícius, excelente a colocação aí. Pessoal que está ouvindo aí, eu tenho certeza aí que está fazendo uma série de anotações aí dos insights aqui que a gente está colocando, né? E Vinícius, hoje, dentro de tudo que a gente falou, virou assunto de gente grande, o mercado está mais conscientizado, apesar de que eu acho que ainda temos uma longa batalha pela frente, temos muitos profissionais, muitos empresários, muitos segmentos ainda que não estão corretamente conscientizados em relação ao risco e ao valor disso. Mas hoje as empresas têm muito o head ali da área de tecnologia, que chama o CIO, né? Que até intitula aqui o nome do nosso programa, né? O CIO Cast. Mas como você enxerga hoje, quais são os principais desafios
do nosso amigo CISO, né, que é o par do CIO aí, voltado na parte de segurança, hoje no mercado como um todo. Quais são as barreiras que os nossos amigos aí CISOs têm que enfrentar aí hoje no mundo de hoje? Sanzio, o CISO deveria ser um par do CIO, né? Mas na prática, hoje no mercado, não é. Hoje o CISO... Não é, né? É só no papel, né? Ele está abaixo do CIO, muitas vezes. Isso também é cultural, né? Então, o CIO é o principal head de tecnologia, tem muitos aí que estão totalmente preparados, mas o CISO muitas vezes faz parte da equipe dele, e as corporações, depende do segmento e tudo mais, mas a maturidade da segurança e cibernética acaba colocando o CISO como par do CIO ali. Em empresas grandes isso já acontece, né? Mas aqui eu vejo que, primeiro que para o CIO, é um desafio, tendo em vista que ele tem ali um ambiente único para cuidar, e que ele tem menos referência do que uma consultoria, uma empresa que está olhando vários tipos de segmentos, para ele conseguir se adaptar a esse novo mundo de segurança cibernética, né? É um desafio e está sendo... eles estão tendo que se transformar muito rapidamente primeiro, saber quais são as matérias de segurança cibernética. Que segurança cibernética é uma matéria de dentro de segurança da informação, né? Então, segurança da informação já está no papel deles há muito tempo, agora a cibernética nem tanto. E agora começa a aumentar essa complexidade, né? E é um conceito bem mais amplo e se confunde muito, se mistura demais esse conceito aí no entendimento aí das pessoas, né, ministro? Sim, segurança cibernética é muito mais específico, né? Ela está dentro de SI, né? Dentro de segurança, mas ela trata de segurança de tecnologias, né? Então, por exemplo, um crachá para entrar na empresa é segurança da informação ainda. Pode até ser privacidade, mas não é segurança cibernética. Agora, a segurança cibernética tem muito a ver com segurança de aplicativos, segurança de código, de desenvolvimento, segurança de nuvem, segurança de infraestrutura, de rede, que são coisas que a tecnologia CIO ele já cuida, parte disso, mas que agora começa a ter que ser mais específico. Mas o que eu estou vendo e conversando com vários CIOs aí e CISOs, é que isso está evoluindo bem rápido. O desafio, ele está amparado com as áreas de negócio, né? Então, eu acredito muito que segurança digital ou segurança cibernética é responsabilidade compartilhada. Então, não existe aquele negócio de ser do CIO, do CISO ou de alguém específico. Tem a ver com a estratégia, tem a ver com o CFO, cara financeiro, o presidente, está na pauta do conselho. Tem a ver com o CIO, com o CISO, mas tem a ver com operação também, com os caras de TI. Então, essas áreas, essas camadas, elas precisam estar alinhadas o máximo possível, falando a mesma língua, e não tem decisão, o CISO é o culpado. Não, é compartilhado. Só que aí o desafio né, como levar um assunto tão técnico, que naturalmente para um board. Como simplificar isso? Né? Uma das formas, falar de dinheiro. Outras das formas, falar de processo de negócio. Mas é um desafio gigante. Então, eu vejo que tem um grande passo a ser dado, e naturalmente, agora tem algumas normas e leis que exigem que isso seja, né, quando vira compliance, acaba envolvendo o board, e acaba acelerando esse processo de democratização da informação, mas verticalmente, dentro da empresa, né, para que isso consiga realmente ser compartilhado, e que o CISO não seja o super CISO, né, muitas vezes ele é colocado como o cara que vai salvar a empresa, vai proteger a empresa, mas não é isso, né, ele vai dar os direcionamentos, direcionar a energia, investimento, mas na verdade ele precisa de um apoio, uma autonomia tal que ele consiga movimentar o que é necessário para garantir a proteção. Vinícius, concordo plenamente com o que você falou. Legal aí pegar essa tua visão que o CISO ele não é par do CIO na maioria das vezes de forma prática, né? Ele fica embaixo aí do CIO. Uma das coisas aí voltada no sentido maior desafio aí dos CISOs, eu acredito que ainda é voltada na parte de budget mesmo, né? De ter budget liberado. Eu acho que muitas empresas
ainda enxergam o mercado de segurança da informação, soluções de cibersegurança, serviços de cibersegurança ainda muito como um custo e não como parte de investimento. O calcular o ROI nisso na cabeça de board, na cabeça de presidente de empresa ainda é muito difícil. Eu tenho uma conta na minha mente que, sei lá, 70%, 80% das empresas no país são a autorização, quem faz é o dono mesmo, é o presidente da empresa, não é um conselho, não é nada disso, da forma prática, quem diz é o dono lá que diz se compra ou não compra tal serviço, tal solução, que muitas vezes é completamente justificado, mas por conta do que a gente estava falando justamente da conscientização, de saber o valor daquilo, às vezes na cabeça de quem está com a caneta na mão, aquilo ali não se paga, né? Então eu acho que sim, é o principal desafio aí, falando de investimentos, falando de budget, né? E Vinícius, hoje, qual o cenário em relação a ameaças cibernéticas e como possuir um processo eficaz de gestão e minimização de riscos, né? Hoje vocês fazem aí um excelente trabalho aí na EcoIT, na EcoTrust. Fala um pouco aí para a gente. Legal. Primeiro, essa questão do desafio do CISO tem muito a ver com essa próxima questão, né? Eu vejo que tem dinheiro, mas falta comunicar bem. Então, existe, na minha visão, um problema de comunicação, né? Então, primeira coisa, para você ter uma segurança, você precisa saber o seu risco. Segurança cibernética começa com a sua capacidade de identificar o risco. Se você não consegue identificar esse risco, você não consegue mensurar e você não consegue fazer gestão, né? A máxima ali da administração, né? Não se gerencia o que não se conhece. Então, se você não conhece o risco, você vai gerenciar o quê, cara? Né? Começa por aí. E aí, a partir desse momento que você consegue mapear esse risco e começa a dar peso para cada risco, e aí pode ser de qualquer forma, tá? Lógico que a melhor forma é dar peso de negócio, mas a partir do momento que você consegue mapear isso, você começa a fazer gestão. E essa gestão vai dar a possibilidade de você levar o tema como orientação a risco para a área de negócio. E o grande lance é que a área de negócio, ela já conhece de gestão de risco. Todo empreendedor conhece de gestão de risco, alguma coisa. Porque faz parte do dia a dia de qualquer administrador. Você vai pagar o salário ali, mas você sabe que antes você tem que vender. Se você não vender, você corre o risco de não pagar. Falando de empresa pequena. Agora, falando de empresa grande, que são as que têm CIO e CISO, né, médio e grande, você tem, o cara conhece de gestão de risco corporativo. Quem não conhece é o TI. Tá? E aí, a partir desse momento, você tem que aumentar o nível de maturidade, né, do assunto e conseguir levar, pô, tenho dentro todo esse cenário aqui, né, esse mapeamento de risco que eu fiz, ó, tenho esse e esse, e aí, qual que a gente vai escolher? Na minha visão é esse, né, então, qual é a relação de ameaça? Você tem, porque o risco, ele é sempre quando você tem, né, o conceito, você tem uma ameaça, normalmente é uma ameaça, ela está fora do seu controle, ela é externa. Você tem um ativo, que é algo que tem importância para aquele negócio, para aquela empresa. Quando você pega uma ameaça encontrando com um ativo, você tem um risco. Então é isso. E onde você vai, como que você faz para gerenciar isso? A parte que você tem mais controle, o ativo e as vulnerabilidades que a ameaça pode explorar, né? Então, e aí depende da empresa, vai, em uma empresa pequena, uma coisa sensacional de segurança é inventário. Inventário online. Se tem inventário online, você tem visão. Você tem visão, você começa a ter a capacidade de gerenciar os ativos e está fazendo segurança. Então, quem é o CISO de uma empresa pequena? O prestador de serviço, o MSP. Ele é o CISO. Ele é o cara que mais tem condição de fazer segurança. Aí, quando você vai aumentando o tamanho do problema, aí você vai tendo que ter outros players, né? E eu acredito muito que segurança e privacidade não se faz sozinho. Você precisa de um ecossistema que te apoie para você conseguir colocar suas fortalezas ali na prática e conseguir mitigar suas fraquezas através de um parceiro, através de um fornecedor e muitas vezes através até de um seguro, né? Então, pô, o meu apetite ao risco vai até aqui. A partir daqui eu não consigo mais, vou fazer um seguro.
É igual backup. Backup é a última instância quando você não conseguiu prevenir, não conseguiu responder rapidamente, e você teve um impacto. Aí você tem um backup para te salvar. Né? Então, Backup é a pólice de seguro, né, Vinícius? Backup é a pólice de seguro. Você paga para não usar, né? exatamente, exatamente. Então, a capacidade da gente fazer prevenção tem muito a ver com o gerenciamento contínuo das nossas vulnerabilidades e riscos, né? E isso surge todo momento, né? Legal, Vinícius, dentro do que você falou aí, concordo, excelente aí tua visão. E quando eu falei lá no começo da nossa conversa que eu acho que a gente ainda tem um caminho muito grande a percorrer no sentido de conscientização, no sentido de profissionalizar os profissionais de TI, e muitas empresas na prática, quem tem fazendo segurança, entre aspas, é alguém de infraestrutura lá. O cara está resolvendo o switch uma hora, a outra está falando de virtualização, e fica aquele sentimento que o profissional cuida de segurança, cuida nada, a maioria é só por falar, na prática ele não faz nada, né? Muitas empresas não têm profissional dedicado para a segurança, muitas empresas não contratou nenhum MSP, nenhum prestador de serviço para segurança, e fica aquele negócio, né? Fica o dito pelo não dito, ficam os riscos rolando, tem muita empresa grande que não se preocupa com segurança de uma forma prática, de uma forma eficaz, e não fazendo nem o que a gente chama aqui no Brasil de feijão com arroz, né, o básico. Por exemplo, inventário. Nossa, quantas empresas eu já não vi grandes sem inventário? Você não consegue gerenciar nem hardware, você não consegue gerenciar nem o que você tem de software, você não consegue ter uma lista catalogada de software autorizado, você não faz análise de vulnerabilidade, você nunca fez um pentest na vida, você não faz gestão de acessos. Então, é uma questão básica, né? Às vezes de não ter política, de não ter nada, todo mundo acessando tudo, muitas vezes aqui fazendo trabalhos e auditorias em cima de assessment da ISO 27001, a gente pega que a pessoa o cliente tem firewall, tá bom, quando a gente vai olhar, o firewall está lá só para plugar link, não tem nada no firewall, não tem política de entrada, política de saída, não tem DS, não tem IPS, não tem log, não tem nada, está só plugando link lá, o máximo que faz é um failover, e olha lá, é um failover, olha lá, mas é só para enganar, né, cara, assim, na prática, acho que a alta direção nem sabe disso, mas a gente vê muito aqui que os recursos contratados não são bem utilizados nem para o básico, nem para o feijão com arroz aí, em todos aí esses sentidos, né? Você vê muito isso também, Vinícius? Você tem essa impressão também? Eu tenho muita essa impressão aí na nossa experiência aqui, que muitas empresas nem o feijão com arroz fazem, mesmo com todos os alertas, mesmo com o lei batendo aí na porta, mesmo com a NPD aí prestes a multar um monte de gente, eu não vejo muitas pessoas se preocupando com isso, não. Existe um tema aí, né, que é a higienização cibernética, né? Assim, é como aquela coisa que a gente faz todo dia, né? A gente escova o dente, quando a gente levanta, a gente toma um banho, coloca uma roupa limpa, deita numa cama, né? A gente tem essa rotina aí, e isso é o mínimo que a gente pode fazer para viver em sociedade, né? Quando a gente fala de uma empresa, a segurança tem a ver muito com isso também. Então, é um pré-requisito cada vez mais você ter que ter o mínimo de segurança para você sobreviver em comunidade digital, né? E isso, sem dúvida, né? Tem muita gente fazendo coisas descompassadas, mas tem segurança, na minha visão, ela é personalizada. Cada empresa tem uma estratégia de segurança que precisa ser aplicada. Vai depender, às vezes a melhor segurança é você estar offline, talvez, né? Uma estratégia de segurança, indústria, por exemplo, usa muito isso. Eu tenho uma indústria aqui, é totalmente desconectada. Perfeito. Não atualiza, não. Não atualiza esse patch aí, porque o fato de você conectar para atualizar já é um risco. Beleza, se for para ser assim, ok, né? Mas faz parte de uma estratégia de segurança, uma arquitetura offline, ok. Mas não é assim, né? A maioria dos negócios estão dependendo de tecnologia, estão online, então necessariamente é preciso ter um nível de maturidade aumentado. E isso está se forçando, cara, não só pela LGPD, mas também pelo score de segurança. Hoje, toda empresa pequena,
ela está prestando serviço para uma empresa maior, que presta serviço para uma empresa maior. Então, no fim das contas, todo o ecossistema de fornecedores de uma empresa grande tem várias pequenas. E essas empresas, se fala muito hoje, né, da gestão de segurança de fornecedores, né, o Vendor Risk Management, que é você conseguir fazer gerenciamento de risco dos seus fornecedores, da cadeia. Isso tem muito a ver com privacidade, LGPD, que é o operador de dados, né? São seus fornecedores, ou fornecedor de fornecedor, e você é o responsável por isso, né? E a partir desse momento, quando você é contratado, muitas vezes você nem sabe, mas está deixando de fechar um negócio porque o seu score de segurança está baixo. Então, assim como a gente tem um score de crédito que vai definir se você vai ganhar um crédito ou não, e tem o score de segurança. Inclusive, tem alguns clientes grandes que usam a EcoTrust para gerar esse score de segurança dos seus fornecedores, e tem outros aí, Security Scorecard, tem outros de mercado, que é justamente, cara, o que você tem em público na internet, o quanto está seguro, isso tem a ver com a sua postura cibernética. Se o que está fora, se a sua roupa está toda rasgada, o que está dentro não quero nem ver. Né? Então, é mais ou menos isso que tem a ver com isso. Então, não adianta fazer 1000 coisas. Qual que é o seu grau de risco? Qual que é o seu nível de maturidade? Ou nem nível de maturidade, tá? Nível de maturidade está muito relacionado com compliance. Você pode passar na ISO 27001 tendo uma segurança ruim. Sim. Porque você seguiu o compliance, né? Sim. Quer seguir compliance? Ajuda, tá? Porque tem coisas lá que você tem que melhorar. Mas segurança tem a ver com você estar o máximo blindado possível, com menos exposição possível, né? Então, quando a gente fala de gestão de risco, acho que o primeiro ponto é você conseguir saber onde você está com relação às suas vulnerabilidades e risco, qual a sua exposição e qual que é o seu plano para melhorar um pouquinho a cada dia. E é uma coisa que não dá para ser exponencial, não dá para você ir da noite para o dia de 0 a 100. Precisa ser dia a dia. Então, quanto antes você começar, melhor. É um passo de cada vez, você vai aumentar a maturidade até você chegar num nível importante. E aí, se você falar de uma empresa que quer crescer rápido, ela precisa começar hoje. Startup, por exemplo. Não dá para ela começar quando ela estiver grande. Ela tem que começar antes. Porque senão aquele código que ela desenvolveu lá no software, não dá para ela arrumar tão rápido assim. Ela tem que reescrever. E aí ferrou. Né? Então, começar o quanto antes e um passo de cada vez e saber um caminho, né? De qual que é esse caminho. Ter esse mapa do tesouro, vamos dizer assim, para conseguir aumentar essa maturidade. Legal. E Vinícius, aí na EcoIT, aí, principalmente com o produto aí, EcoTrust, hoje vocês têm um produto de parceiros aí, que inclusive a Wiser participa. Você quer falar um pouco aí no podcast como que funciona esse produto de canais, programa de canais? Acho que é uma forma aí de você conseguir ter uma capilaridade aí muito maior, né? Você quer falar um pouco aí? Claro, é um prazer, obrigado pelo espaço aí. A EcoTrust, né, ela surgiu lá em 2017, quando a gente viu que tinha um problema de clareza de risco, por isso que estava tendo tantos ataques assim. A gente atendeu mais de 3.000 casos de ransomware, e a gente falou, putz, o que a gente pode fazer para ajudar esses caras a verem um risco que o negócio tem? A gente começou a desenvolver a plataforma, foi lançada em 2019, e hoje é o nosso único produto, é a única coisa que a gente faz aqui na EcoIT, né, a EcoTrust. E a EcoTrust é uma plataforma de inteligência em risco cibernético. Então, a gente cuida ali a plataforma centraliza o ecossistema de prevenção. Então, se sua nuvem está segura, se sua aplicação está seguro, sua infraestrutura, tudo que envolve prevenção tem a ver com o olhar da EcoTrust. E a gente tem um programa de canais e um programa de parceiros que também tem de Finder, né? Que são empresas que prestam serviços gerenciados de segurança para o mercado. O foco é mercado de enterprise, então empresas acima de 500 usuários começa a fazer muito sentido usar, acima de 1.000 obrigatório, até legislação, né? Então, ISO 27001 exige lá em algumas cláusulas que você tenha, LGPD também, Bacen, PCI DSS, tudo isso. Sabe aquele arroz com feijão de segurança cibernética? É a gestão contínua de vulnerabilidade. Então, a EcoTrust, ela entrega ali na forma mais pragmática a gestão contínua de vulnerabilidade com eficiência, uma visão tática, que é a visão consolidada do ecossistema de prevenção, e te dá a capacidade de elevar o nível da conversa com a alta direção. Então, esse ecossistema de parceiros, eles são especializados em segurança cibernética, então eles podem ajudar tanto a terceirizar essa parte, ou te ajudar numa implementação da EcoTrust na sua operação interna,
de forma que você aumente ali a resiliência cibernética, né? Então, é mais ou menos isso, uma plataforma SaaS, né, que vai mapear o risco, então a gente faz ali essa parte toda. Legal, Vinícius, excelente. Eu sou um pouco suspeito para falar, mas eu lembro quando eu vi o EcoTrust, eu falei, cara, nunca vi isso na minha vida, realmente é uma solução bem completa. Recomendo aí procurar no site, pode procurar aqui os canais da Wiser também, a gente pode ajudar aí nessa implementação. E para o profissional aí de TI, o profissional de segurança, o CIO ou o CISO que estiver escutando aqui, leva o nosso conselho aqui, amigo. Prevenir é sempre mais barato que remediar. Então, atuando aí na camada de prevenção, que é um dos pilares aí na parte de segurança da informação, sai bem mais barato, é bem menos desgastante, tanto para a imagem, tanto na parte financeira e para a organização aí que vocês trabalham, tá? E, Vinícius, hoje quando a gente fala aí de gestão de riscos, cibersegurança, segurança da informação, qual conselho que você daria aí para os profissionais em início de carreira, né, que planejam se aprofundar no tema? Eu vejo muito movimento de mercado que, às vezes, você tem um profissional de infra ali, de infraestrutura de TI, às vezes telecomunicações, ele começa a entrar nessa área de segurança, né? Geralmente a base é infra, né? Qual o conselho que você dá aí para o pessoal aí que está planejando se aprofundar aí nesse segmento? Eu sempre gosto de uma abordagem que eu vejo os profissionais mais preparados para trabalhar com segurança cibernética são aqueles que conhecem a base, né? Então, conhece, assim como os hackers, né? O hacker, quando ele vai buscar uma vulnerabilidade e fazer um ataque, ele busca conhecer a arquitetura do sistema ou daquela infraestrutura, como funciona por dentro para conseguir achar caminhos para o ataque. E para profissionais de segurança cibernética aí, ou que estão migrando para esse cenário, é conhecer muito bem de sistema operacional, redes, né? Então, se aprofundar nisso vai dar condições, desenvolvimento, código, vai dar condições de você pegar a base, e aí quando você for, né, começar a estudar segurança cibernética, se é que você já não está fazendo isso, você vai ter um entendimento mais amplo e vai conseguir ter mais casos de uso e a capacidade de levar proteção para as empresas, né? Então, e lembrando que, assim, todo mundo vai ser atacado em algum momento, né? É um mercado que precisa, segurança é aquele momento e, né, assim como saúde, você pode estar super saudável, da noite para o dia você tropeça, bate a cabeça e morre, né? Então, sem ser dramático aqui, mas segurança é muito isso, é uma coisa de sustentação. E você pode entrar em vários mercados, né? Segurança cibernética, você pode trabalhar com aplicação, com nuvem. Acho que a especialidade aí, né? Se especializar em uma dessas frentes pode ajudar a você se inserir no mercado aí ou crescer nesse mercado de uma forma bem sustentável. Então, acho que começar pela base é uma ótima recomendação e depois ir vendo o mercado que você quer se aprofundar. Esse bordão aí, uma hora você vai ser atacado, é ótimo. Eu até tive uma lembrança aqui uma vez de um projeto que a gente estava vendendo, não me recordo, acho que era um projeto de firewall, alguma coisa assim. E aí eu lembro que o dono da empresa, desse prospect aqui da Wiser, ele falou para mim, cara, eu vou assinar aqui o contrato de vocês, mas eu quero que você me garanta que eu nunca vou ser atacado. Aí eu falei, cara, eu prefiro ser seu amigo, felicidade, sucesso, eu nunca vou te garantir isso, e eu vou dizer mais, aí eu vou te dar um conselho como amigo, quem chegar te prometendo isso, corre a légua desse cara, porque ele está te enganando. Isso não existe, né? É igual ficar doente, né? Você vai ficar doente. É como o médico estivesse te prometendo que você nunca mais vai ficar doente. Não existe, né? Exatamente. E até uma relação aí, né, com essa questão da saúde, para um médico, né? O médico, ele é um cara que tem conhecimento, ele tem algum conhecimento empírico até, que ele consegue ver ali alguns sintomas e já identificar algumas doenças. O profissional de tecnologia e de segurança hoje, ele é isso, né? Ele é um médico. E aí o médico, para ele conseguir tratar das doenças, dos problemas, ele precisa de tecnologia, ele precisa ter uma máquina de ressonância, precisa fazer um exame, então tá aí a importância de uma tecnologia como a EcoTrust, por exemplo, e outras, né? E ele precisa também pegar esse exame, analisar, dar um diagnóstico, ser capaz de fazer isso
e te aplicar um remédio. Aí o remédio, você tem vários remédios aí, né? Você tem antivírus, você tem firewall, você tem vários remédios. Então, tem uma relação muito forte, assim, de saúde e segurança, e mostra o tamanho da complexidade, né? Não adianta você ser aquele médico que bate o olho e fala que é grande risco, ou todo mundo está fazendo isso, eu vou fazer isso também, né? Você precisa ter ali processo, tem que ter o conhecimento, tem que ter tecnologia para te ajudar. E até ontem eu estava conversando com um profissional aí do mercado, Morelli, que ele me falou uma coisa muito interessante, cara, que a diferença... Morelli da Maicina? É. Ô, Morelli, gente boa demais. Morelli, um abraço aí, viu? Conheço demais o Morelli, tive com ele mês passado em São Paulo. Inclusive, o Morelli ele é pai de um grande amigo aí do Bruno. Sim, eu falei com o Bruno também. Conheço há muitos anos aí o Bruno, conheci o Morelli depois. Desculpa te interromper aí. Eu falei, cara, não é possível que tenha dois Morelles. Gente, não estava combinado aqui, não, tá? Então, os caras são malas, não estava combinado, não. Eu conheço o Bruno há muito tempo, eu já fui cliente do Bruno, a gente é parceiro, sim. Um abraço aí pro Bruno, um abraço aí pro Morelli. Desculpa ter te cortado, mas eu não aguentei. Eu falei, cara, não é possível que tenha dois Morelli na área de segurança aqui, peraí. Então, o Morelli, um amigo em comum nosso apresentou, o Simonato, né, e aí a gente estava falando disso, né, sobre gestão de risco e tudo mais, e aí ele falou uma frase que, assim, que me marcou, que foi assim, né, você prefere ter uma notícia indesejável ou uma surpresa desagradável? Legal. Né, que é assim, pô, você está fazendo gestão de risco, você tem clareza de quais são os seus limites e o apetite ao risco, você vai ser atacado de qualquer forma, não tem jeito, né? O lance a notícia indesejável é assim, putz, eu não queria ter, mas eu tinha noção que isso poderia acontecer. Você está mais preparado. Ou você prefere ter uma surpresa desagradável, é aquele negócio de desespero, né? Puta, morreu, ferrou, e aí você não está preparado. Então a preparação te dá essa condição que parece parecida, mas é totalmente diferente, né? Você tá no você tem mais condições de tomar ação, o outro você tá de refém. Então, uma coisa para fechar aí com conhecido em comum aí nós. Legal. Pessoal, infelizmente aqui nós estamos chegando ao final de mais uma edição do podcast CIOcast. Nesta edição nós conversamos sobre o tema como gerenciar riscos cibernéticos com Vinícius do Urbano. Agradeço aí a sua participação, Vinícius. Muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite aí. Obrigado, Sanzio. Obrigado, CIOcast, aí, Wiser Tecnologia. É um prazer estar com vocês e até a próxima. Isso aí, pessoal. Eu queria também agradecer você, nosso fiel ouvinte que nos escutou até aqui, guerreiro, escutou até o final do episódio, né? Não escutou só o começo, é muito importante aqui. Isso aqui é melhor do que o MBA, pode ter certeza disso. A gente só está trazendo aqui profissional de top de mercado, profissional com muita experiência. No meu tempo não tinha isso aqui não, tá? No meu tempo eu tinha que alugar livro na biblioteca da faculdade, não tinha YouTube, não tinha nada disso aqui não. Então aproveita aí a era que vocês nasceram, a era que está hoje mãos beijadas aí com o conhecimento aí fácil. Aproveita e tenta se capacitar nisso aí. Segue os nossos canais nas plataformas, LinkedIn, Instagram, também segue a EcoIT, segue o Vinícius lá nas redes sociais, compartilha o conteúdo com os amigos. O nosso podcast aqui é um projeto para a gente compartilhar conhecimento, não é para ganhar grana, não. É unicamente a missão da gente compartilhar conhecimento aqui com todos os colegas aí de profissão, tá bom? Até a próxima edição. Lembrando que o podcast CIOcast é uma realização da Wiser Tecnologia, nosso querido patrocinador. Um abraço e até mais.